Hoje eu vou falar de uma série que eu já assisti há bastante tempo, mas eu decidi rever esses dias porque essa semana eu passei por uma situação que me deixou muito pra baixo, com vontade de desistir de tudo, e me veio essa série na minha cabeça, porque ela traz um tema bem sensível, bem delicado, que pode gerar gatilhos em algumas pessoas, mas eu aprendi muito com essa série, então eu tinha que vir falar aqui, porque sempre quando eu assisto alguma coisa que mexe assim com os meus sentimentos, nossa, eu fico com vontade de comentar, de falar sobre ela, então esse canal é pra isso, né? Indicar essa série aqui pra vocês, que é O Jogo da Morte. Essa história, ela começa assim, é um rapaz que viveu desde sempre, a vida dele sempre foi muito sofrida, ele teve que batalhar muito pra conseguir estudar, formar, e ele tava nessa fase agora de vida que ele precisava arrumar um emprego, ele tinha uma namorada, ele queria casar, todo mundo ao redor tava casando, tendo filho, e ele não conseguia passar dessa fase. A namorada dele tava se dando bem, tava sendo bem sucedida, e ele tava sentindo que ele tava estagnado na vida. Nada pra ele tava dando certo. Ele tentava, se esforçava e nada dava certo. Chega um ponto dele ser despejado, coisas dele é colocada tudo pra fora, e é um dia chuvoso e tá molhando tudo, ele passa aquela noite ali sofrendo e ele toma a decisão de acabar com a própria vida. Ele acha que morrer seria um ponto final pro sofrimento dele, ele achava que pronto, agora eu vou descansar, ninguém mais vai precisar se preocupar comigo, eu vou dessa pra melhor e a vida que segue, as pessoas vão ficar bem sem mim. Ele pensava assim, né? Enquanto eu assistia, contando a história desse protagonista, desse rapaz, eu consegui entender o porquê que ele sentia tanto, porquê que ele se sentia tão fracassado, ele sentia vergonha de pedir ajuda, a sensação de ver todo mundo seguindo em frente e a vida dele parada, estagnada, a frustração de tentar e nada dá certo. Acho que muita gente já se sentiu assim em algum momento da vida, mas hoje eu sou mãe e a pessoa que liga pra ele na hora que ele decide se jogar lá do prédio, a última ligação que ele recebe é da mãe dele. E eu, como mãe, assistindo como mãe, foi impossível não olhar com esse olhar de mãe. Imaginar a dor que nenhuma mãe quer viver, que nenhuma mãe deveria viver. Ele acreditava que acabar com a vida dele resolveria todos os problemas, que resolveria tudo. Mas ele não percebeu que a dor dele só mudaria de lugar. Porque eu tenho certeza que ele amava a mãe. Ele sabia que... Ele acreditava que viver como um fracassado era um desgosto para a mãe dele, que era um problema também para a mãe dele. Ele não queria levar problema para a mãe, por isso que ele nem atende a ligação dela. Mas o que ele não percebe é que o depois desse ato dele, iria trazer muito mais sofrimento para a mãe dele. Então, para mim, pensar que o meu filho um dia sofrer assim, dessa forma, e não conseguir pedir ajuda para mim, nossa, eu acho que, nossa, seria uma dor impossível de sentir. E eu sei que tem muitas mães que passaram por isso, né, e continuam vivendo, mas eu acredito que o coração fica despedaçado, acho que nunca mais volta a ser o que era. E eu tenho certeza que essas mães fariam qualquer coisa, fariam tudo para tentar tirar essa dor, esse peso das costas desse filho. Porque a gente que é mãe, a gente tá aqui para isso, a gente quer estar junto, a gente quer aliviar o peso, a gente quer ser o suporte, o apoio, o ombro para os nossos filhos, né? Para ele chorar, para ele se sentir seguro e saber que eu vou sempre estar ali com ele. Talvez essa mãe, a mãe desse personagem, teria feito a mesma coisa por ele. Então, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. Nós somos seres humanos, a gente precisa um do outro. Pedir ajuda, às vezes, é a maior demonstração de coragem que alguém pode ter. Então, esse tema é muito pesado mesmo. Bom, mas a gente não sabe realmente o que acontece depois que a gente morre, né? E a série, ela explora esse lado. Quando ele vai pro outro lado, né, da vida, em vez de ele encontrar descanso...
paz e tranquilidade que ele queria ter depois que ele morresse, não foi bem assim. E a morte, nessa série, ela é uma pessoa, ele recebe uma punição. E eu acho engraçado que ela até fala assim: você me desafiou, você quis me encontrar sem eu ir atrás de você. É tipo isso que ela fala. Então, ele vai ter que viver 12 vidas diferentes da dele. No começo parece só uma história fantasiosa, mas conforme os episódios vão passando, a gente vai percebendo do que essa série realmente se trata. Ela não é só sobre morrer, é sobre aprender a viver. Ele enxerga dores, sofrimentos que ele nunca viveu. Ele descobre que ter muito dinheiro não protege ninguém de ser infeliz, de sofrer, de sentir solidão. Que ser muito bem sucedido, como ele queria, não impede ninguém também de sentir um vazio no peito. E ele descobre também que até a fama pode ser também uma prisão. E aos poucos ele entende uma coisa que só seria possível se a gente vivesse na pele de outras pessoas. Porque quando a gente tá no centro, dentro do nosso próprio sofrimento, tudo que a gente sente, que a gente vive, parece que é muito grande. É sempre muito maior do que realmente é, às vezes. E muitas vezes a gente acha que não tem saída. Mas quando a gente olha de fora, quando outras pessoas olham, porque isso acontece muito, que às vezes quando você tá sentindo algo que é muito dolorido, que você tá sofrendo e você conta pra alguém, tem muita gente que olha de fora e fala assim: ah, mas isso daí é assim, dá pra resolver. Faz assim, faz assado, tenta desse jeito, porque quando a gente olha a situação de outra pessoa, a gente encontra soluções muito mais fáceis do que quando a gente tá dentro do problema. Enquanto eu tava assistindo, eu fui percebendo isso, eu acho que era isso que a série queria também transmitir, né? Fazer ele viver a vida de outras pessoas. Olha, ele viveu a vida de um adolescente que sofria bullying, e ele, como a mente dele já era de um adulto, ele conseguiu arrumar estratégias, meios de conseguir sair daquele sofrimento. E ele consegue salvar a vida do menino, porque o menino era um adolescente que também decidiu se suicidar. E ele consegue salvar a vida desse garoto. Claro que vai acontecendo outras coisas, né? E ele acaba também não conseguindo sobreviver nessa vida. Aí ele tem que viver uma outra vida. Ele vive na vida de uma pessoa super rica, que era herdeiro do empresa onde ele queria trabalhar, onde ele quis trabalhar a vida inteira. Então essa pessoa tinha tudo, tinha um jatinho, tinha mansões, tinha tudo. Era a vida que ele tanto queria, mas aquela pessoa também estava à beira da morte e ela acabou morrendo de uma forma bem trágica. Ele também viveu a vida de uma pessoa super famosa, que acho que era um youtuber que fazia vídeos, né? A vida dessa pessoa, ele queria tanto a fama, queria sempre subir de nível, ele aceitou uma proposta que ele ganharia muito dinheiro, mas ele arriscaria a própria vida, e ele arriscou, e ele acabou também morrendo. Então ele foi vendo o dinheiro, a fama, ser muito bem sucedido não impede ninguém de sofrer, não impede ninguém de correr risco de vida, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, que é o que a gente vê muito por aí, né? Ele passou por várias vidas. Pessoas com dinheiro, pessoas com fama, com prestígio, com poder, mas nenhuma dessas vidas se salvou da morte. Ele não conseguiu salvar ninguém da morte, porque nenhuma dessas vidas era perfeita, do jeito que ele imaginava que era. Muitas vezes a gente acredita que conseguir tudo aquilo que a gente planeja, que a gente sonha, que aí sim a gente vai ser feliz. Mas a felicidade às vezes não tá lá no final do caminho. Ela é o caminho. É durante o caminho. Então, hoje eu consigo pensar assim. Eu já tive muitos planos, eu já segui por vários caminhos, já fiz faculdade, desisti, porque eu vi que não era esse o caminho que eu queria seguir, entrei por outros caminhos, e nem sempre os planos da gente dão certo. Eu já tive que recalcular a minha rota várias vezes. E pra mim, de verdade, hoje em dia, eu consigo pensar que tá tudo bem. Já me senti muito frustrada, muito fracassada, mas eu entendi que mudar de rota, mudar de caminho não é fracasso.
fracasso. A gente tá vivo, a gente tá tentando de novo. E talvez aqueles caminhos, se eu tivesse insistido em seguir, talvez eu realmente não teria sido feliz. Eu teria perseguido por um caminho, insistido naquele caminho, como esse protagonista, ele tentava sempre seguir na mesma direção. E quando aquele caminho já não estava dando mais retorno para ele, ele decidiu acabar com a vida e não trocar de caminho. Ele poderia tentar outras coisas. Enquanto a gente ainda tem vida, a gente ainda tem esperança, a gente tem possibilidades. Isso me fez pensar em uma das vidas que ficou muito marcada na minha cabeça, porque era a vida de um bebê. Ele entrou, né? Ele reencarnou na vida desse neném, e esse neném estava dentro de uma família que não queria ele. A mãe era extremamente agressiva, ela era louca, ela gritava com o bebê, ela não suportava ouvir o choro do bebê. Quando a gente pensa, né, que o pai é o contraponto, que o pai vai ser carinhoso, já que a mãe tá tão estressada. Não, o pai também é ruim. Então aquele bebê, ele viveu uma vida que ele não tinha escolha. Ele pensa, né, a gente consegue ouvir o pensamento dele dentro do corpo do bebê, ele não consegue falar, ele não consegue ainda se mexer, porque ele ainda não ganhou essas habilidades, era só um bebezinho. Então ele não podia pedir ajuda pra ninguém, ele não podia sair correndo e fugir daquele lugar. A mãe chegava, deixava o neném ali no sofá, dava comida estragada pro neném. Nossa, é uma cena que a gente que é mãe, principalmente, imaginar que alguém pode fazer isso com uma criança, nossa, e tem gente que faz, né? Então, aquele bebezinho indefeso, ele não podia levantar e lutar pela vida dele, ele dependia de outras pessoas, e até as pessoas que estavam ali, que eram responsáveis por ele, que eram as pessoas que tinham que proteger, foi as pessoas que acabou tirando a vida daquele bebê. Enquanto na vida dele, do protagonista agora falando, ele acreditava que a única saída para ele era desistir da vida, teve que viver na vida de uma pessoa que era incapaz de se proteger. Aquele bebê, ele não tinha escolha. Eu acho que essa vida do bebê foi a que mais me marcou por causa disso. Ficou na minha cabeça, assim, por muito tempo. Porque tem muitas pessoas que dariam tudo para ter mais um dia de vida, para ter mais uma oportunidade, para estar saudável, para conseguir andar, correr, lutar, ir atrás dos seus objetivos, sabe? E aquele bebezinho não teve essa chance. E ele teve que sentir aquilo. Eu sei que esse dorama, ele não queria diminuir a dor que o protagonista estava sentindo, a dor que a gente sente. Porque mesmo que os nossos problemas, perto dos problemas de outras pessoas, pode parecer pequeno, mas é a gente que tá vivendo. Ele dói, ele sufoca também. Mas essa história, ela consegue mostrar pra gente uma outra perspectiva, faz a gente olhar de uma outra forma. Lembrar que existe pessoas que vão sofrer se a gente não tiver mais aqui. Lembra a gente que a gente tem a opção de seguir por outros caminhos. O mundo é cheio de possibilidade. Igual eu tô aqui fazendo meus vídeos. Pra mim, isso é uma oportunidade, é uma esperança. Se tudo der certo, graças a Deus, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas também, se não der certo, eu tô aqui fazendo algo que eu gosto, criando algo que me faz bem nesse momento. Pra mim é um recomeço também. Tô indo por um outro caminho, eu tô seguindo um sonho novo, que até um tempo atrás talvez eu não tinha. No fim, essa série, esse dorama, o jogo da morte, nem é só sobre a morte, ele é sobre a vida. E por mais que tenha momentos muito tristes e temas muito sensíveis, delicados, que dá uma aflição de assistir, ainda assim eu achei muito bonita a história. A mensagem que quem criou, né, essa história quer passar. É uma mensagem muito bonita, muito forte. De certa forma, mudou um pouco a forma como eu vejo a vida. E isso me fez pensar, cada vez mais me faz pensar que às vezes os planos que a gente planeja, os sonhos que a gente almeja, né, que a gente quer ter, muitas vezes nem são os planos de Deus para nossa vida. E entender esses sinais também é uma forma de obedecer a Deus. A gente saber que aquele caminho que a gente estava seguindo, se não tá dando certo, é bom a gente recalcular a rota mesmo. E desistir de um sonho não é fracassar. Só significa às vezes que a gente tá indo por um outro caminho, que esse caminho pode ser até muito melhor do que o que a gente achava que era. Eu acho que é sempre bom a gente ter esperança de que as coisas vão melhorar. E quanto mais
mais a gente tem a mente positiva, a gente falar palavras positivas, eu acho que faz a gente trilhar esse caminho com mais leveza, com mais esperança. E se tudo não der certo, a gente saber que a gente tá seguindo esse caminho com esperança, com sentimentos bons, vivendo feliz cada momento, mesmo se a gente não chegar nesse objetivo. Então é isso, gente. Tem série que mexe muito com o sentimento da gente. Tem série que vai divertir, que a gente vai sorrir, que a gente vai chorar. Tem série que vai fazer a gente refletir sobre a vida. E essa, sem dúvidas, foi uma das que mais me fez pensar. E eu adorei essa série. Bom, se vocês já assistiram, o que vocês acharam? Se não assistiu, assiste, gente. Assiste e deixa aqui nos comentários se foi uma boa indicação, tá bom? E volta aqui. Assiste a série, volta e me conta o que vocês acharam, tá bom? Beijo, gente, até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Preciso muito da ajuda de vocês para esse canal crescer e eu trazer muito mais outros vídeos aqui para vocês. Tchau, gente!